Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Agora eu vou falar sobre o livro Conflito de Visões, né? Conflito de Visões, Origens Ideológicas das Lutas Políticas, do Thomas Sowell. Um livro muito legal. Eu acho que esse é um tipo de livro que, principalmente quando você vai começar a ver alguma coisa sobre política, e quando eu digo não política, a política no sentido de internet, sabe? No sentido de você ver, sei lá, fulano ou ciclano sendo eleito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de como é que as bases argumentativas e ideológicas, estou aqui arrumando meu cabelo, como é que as bases argumentativas ideológicas elas são criadas para poderem chegar tanto no discurso às quais as pessoas estão falando, essas certas pessoas estão falando, quanto os resultados finais aos quais essas pessoas querem. E é a partir disso que o conflito de visões aqui do Thomas Sowell ele fala. Né? Ele praticamente, eu estou resumindo bastante, tá? Eu acho que eu vou até fazer uma série de vídeos só falando sobre esse livro, que eu acho que esse livro aqui é muito bom e ele ajuda muito, principalmente em leituras e em compreensões do que as outras pessoas estão falando. Né? E é lógico que a gente está tratando aqui de interpretações de pessoas às quais elas estão falando coisas de boa fé. Tá? Aí, quando as pessoas estão falando sobre coisas de má fé, aí quando elas estão mentindo, elas estão passando informações falsas, aí a gente está entrando numa parte mais retórica da coisa, tá? Não exatamente retórica, mas a parte mentirosa mesmo da coisa, né? Aqui nós vamos entrar na parte filosófica, na parte das ideias, de coisas que a gente pode resumir muito grosseiramente como esquerda e direita. Então aqui o Thomas Sowell ele fala sobre duas visões, né? Que são antagônicas, muitas das visões, acho que praticamente todas, visões, por exemplo, de mundo, tanto principalmente na parte política, né, elas são antagônicas, como por exemplo, você pegar uma pessoa que é pró-comunismo, por exemplo, né, então, ou seja, onde o governo tome conta das coisas, vamos colocar assim a grosso modo, né, em alguma outra pessoa que ela seja a favor da economia de mercado, ou seja, quem manda nas coisas é o mercado, quem manda nas coisas são os indivíduos. A base e os fins disso são muito diferentes, e eles são totalmente antagônicos. E é nisso que o conflito de visões ele fala, né? Ele fala sobre essas bases de raciocínio. Ele fala, vou resumir bastante, tá? Sobre o pensamento, as bases ideológicas, que elas são de visões restritas e visões irrestritas. Então, qual que seria uma visão restrita? Uma visão restrita é, bem a grosso modo, porque aqui tem várias partes ao qual ele fala sobre economia, sobre justiça e o caramba 4, tá? Quando a gente está falando de uma visão restrita de mundo, uma visão restrita de filosófica, né, é uma visão que ela é baseada em cima do processo. Então, por exemplo, vou entrar num dos conceitos mais atuais que eu li aqui, que aí a gente está mais fresco na minha cabeça, que é a questão das leis, por exemplo. Né? Então, por exemplo, alguém de uma visão restrita acredita que as leis elas são criadas ao longo do tempo. Porque alguém de uma visão restrita não acredita, alguém, quando eu digo no geral, tá? Ele não acredita que, por exemplo, uma pessoa ou pessoas, um certo grau, uma certa quantidade de pessoas, elas tenham conhecimento suficiente para poder falar sobre tudo. Então, elas vão ter conhecimento para poder falar sobre política, para poder falar sobre religião, sobre costumes, né? Quando eu digo não exatamente falar, fofocar, etc., mas eu digo no sentido de que essas pessoas elas sejam boas o suficiente para poder mandar nas outras pessoas de baixo, para poder ditar determinadas regras. Então, como por exemplo a lei para as pessoas que são de visões restritas, né, que são vamos dizer assim, da corrente filosófica da visão restrita de mundo, ela acredita que o processo é o mais importante. Então, o importante disso é que você tenha um juiz, por exemplo, né, que ele seja aquele que salvaguarde a lei. Então, a lei ela foi vindo ao longo do tempo, né, sobre determinados processos. É lógico que existem coisas que elas vão ser realmente impostas, né, porque, sei lá, de 100 anos para trás não existia fraude pela internet. Né? Agora tem compra pela internet ou alguma coisa do tipo. Mas
eles não acreditam que, por exemplo, uma certa quantidade de pessoas deveriam ficar legislando sobre isso, e um juiz, ao perceber a lei, ele deveria falar sobre o crime ao qual foi feito, né, e quais foram as partes lesadas. Esse é um exemplo. Uma pessoa de uma visão irrestrita, ela é uma pessoa ao qual a visão irrestrita, para ser mais exata, ela é mais focada no fim, né? Então, ela é mais focada naquilo que está acontecendo e como que você chega naquele fim. E é lógico que é uma pessoa que também acredita que existem determinadas pessoas que elas podem sim, não exatamente controlar, eu acho que a palavra controlar é uma palavra ruim, né? Traz um sentido meio estranho, né? Essas pessoas elas são boas o suficiente para poder coordenar, vamos chamar assim, né? Outras pessoas em alguns determinados ramos e alguns determinados pré-requisitos, por exemplo. Então, vamos colocar, por exemplo, uma visão irrestrita na lei, né? Então, uma pessoa foi presa, sei lá, ela furtou, ela roubou, né? Alguém de uma visão restrita vai tentar corrigir isso em cima de uma determinada punição. Porque, afinal de contas, as pessoas vieram roubando, né? Então vamos mostrar para a galera que se roubar, que roubar é feio, então tem que punir essa pessoa. Estou fazendo bem a grosso modo, assim. Né? Já quando a gente está falando de uma pessoa que tem uma visão restrita e restrita de mundo, ela vê aquela outra pessoa que cometeu determinado crime, mas ela não fala que o juiz tem que ver exatamente o crime. Ele tem que ver o que levou aquela pessoa a cometer aquele crime. Se a pessoa ela é uma de um determinado segmento social, se ela sofre determinado preconceito, né? Então, ao contrário da visão restrita que vê pela punição, a visão irrestrita, ela vê mais pela reabilitação da pessoa. É aquela coisa bem simples, né? Então, enquanto você tem a visão restrita, que acredita que as pessoas elas vão de acordo com as suas, não exatamente capacidades, mas de acordo com as suas vontades de cometer determinado ato, né? Quando a gente está tratando de uma visão irrestrita, bem a grosso modo, tá? Ela é aquela que fala que, meu, tipo, todo ser humano é um bom selvagem e quem corrompe ele é a sociedade em si, né? Então, por exemplo, aqui no livro fala sobre justiça, fala sobre moralidade, fala sobre justiça social, por exemplo, né? Fala sobre conceitos de justiça, porque afinal de contas até mesmo a palavra justiça ela é diferente, por exemplo, se você for falar com, eu vou dar dois exemplos aqui bem bestas, tá? Bem vamos dizer assim, antagônicos. Se você for falar com um comunista, por exemplo, e se você for falar com uma pessoa que ela é quase anarcocapitalista, né? Então nós estamos falando sobre uma pessoa que é todo o Estado, então o Estado é quem deveria fazer e prover e tudo mais, ao contrário de uma que é totalmente contra o governo. Então nós temos uma que ela é a favor de determinadas liberdades, mas ela é totalmente contra, totalmente entre aspas, né? Ela não sobrepõe o direito de propriedade sobre a pessoa e você tem um lado que o direito de propriedade é tudo, né? Então, e outros muitos conceitos, mas qual que é o importante deste livro aqui? Este livro ele fala sobre as bases dos raciocínios das pessoas. Então, quando você vê uma pessoa falando, por exemplo, que a pessoa que é criminoso ela é uma vítima da sociedade, né? Aqui no livro fala o porquê da base disso, porquê desse raciocínio da pessoa ser uma vítima da sociedade ou não, né? E quando você fala, por exemplo, do porquê do direito à propriedade, que a visão restrita tem, né, mostra quais são as bases disso. Então, se a gente for pegar, e inclusive tem alguns outros autores aqui que de cabeça em si eu não lembro, que eles são antigos, até a gente está falando de pessoas de 1800, né, e 1000 né, que elas são predecessoras a muitos dos pensamentos que hoje em dia são, vamos dizer assim, conhecidos, sei lá, os marxistas, né, o Hayek e afins, tá bom? Essa visão, bem a grosso modo falando, de esquerda e direita, né? Que aqui é a minha esquerda, tá? Esquerda e direita. É um livro muito interessante. É um livro que é bem provável que eu vá fazer vários vídeos sobre ele, né? Principalmente falando sobre os capítulos dele. Cada capítulo eu acho muito interessante, tá? É um livro que eu gostei muito de ler, tá? Inclusive nos capítulos, por exemplo, aqui eu vou só abrir aqui na parte dos capítulos dele, tá? Então, por exemplo, aqui os prefácios, né? Então, a primeira edição dele é de 1987,
então é muita coisa, é da época mesmo, ele falando, né? Aí depois a edição de 2007, aí tem aqui, ó, por exemplo, padrões. O papel da visão, visão restrita, né? Os padrões, né? Papel da visão, visão restrita e restrita, visões do conhecimento de razão, visão de processo social e variedades dinâmicas das visões. As aplicações, né? A visão de igualdade, a visão de poder, a visão de justiça, a visão de valores e visões, valores e paradigmas, né? Que é a última parte que tem aqui do livro. Ele é bem legal, tá? Eu vou fazer, né? Eu vou fazer porque eu gostei muito desse livro. Eu vou fazer vários vídeos, né, falando sobre capítulo a capítulo, que eu acho que deveria ser base para poder ler qualquer outra coisa, cara, principalmente qualquer outra coisa política, né? Porque aí a partir disso você vai poder ter um certo raciocínio e poder entender qual que é a base filosófica, qual que é a base argumentativa que aquela pessoa está fazendo para poder ter aqueles determinados argumentos. Que você vai ler bosta? Vai ler muita gente falando merda. Que você vai ler muita gente falando bobagem e, meu, tipo, não tem a menor ideia daquilo que está falando? Isso é fato, isso é de monte, tá? Mas com isso daqui, se você, por exemplo, pegar alguém mais de direita ou alguém mais de esquerda e você lê, você vai ter mais ou menos uma base do porquê, o que leva aquela pessoa a falar aquilo. Se a pessoa vai estar falando aquilo de boa fé ou não, aí são outros 500. Aí é o estado mental da pessoa, né? E tem muita gente, principalmente na parte da política, isso tá um foguetinho aqui, principalmente na parte da política, que, meu, não merece o chão que pisa, não merece o oxigênio que respira, tá? De ambos os lados da parte política, principalmente aqui no Brasil, né? Tem, mas pelo menos assim na questão filosófica da coisa, que é a questão filosófica da política, né? O conflito de visões ajuda bastante, tá bom? Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem e eu espero que vocês também assistam os próximos vídeos que eu vou fazer sobre o conflito de visões. Se não assistir também, tanto faz, porque afinal de contas aí eu vou estar aprendendo. Eu espero que vocês também aprendam junto comigo, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado, né? Na descrição do vídeo vai estar o link da Amazon para vocês comprarem, um link de afiliado meu, lógico, aí vocês compram e me dão dinheiro. E é isso aí, meus amores. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.